Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Sample Journal Club. Hoje a gente vai fazer a leitura de um artigo. Para quem não está aqui ou nunca veio, acho que todo mundo já participou do Journal Club aqui. Essa é uma iniciativa do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa na área de prevenção, epidemiologia e ciência da implementação no esporte e na atividade física. E a ideia aqui é que a gente possa trazer um texto base para guiar a nossa discussão e para a gente conseguir consumir e também produzir, né, melhorar a nossa produção científica, e aproximar, fazer essa ponte da clínica com a ciência. Então, lembrando que a gente tem o texto base, mas que sempre, né, fiquem à vontade para fazer comentários, trazer questões, né, da prática clínica, enfim, eu falo que a gente sabe como começa, mas não sabe exatamente como termina, que ponto mais vai chamar a atenção da discussão, tá? A gente intercala uma semana um artigo, a gente está hoje na semana de artigo falando sobre natação, e uma semana de livro, a gente está lendo The Book of Why, tá? Semana que vem, capítulo 1, já deixando o recado para a semana que vem. Hoje, nossa moderadora é a Pamela, a doutoranda aqui do grupo, todo mundo já conhece, e vamos lá, vamos começar. Fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer pergunta, comentários, e bora. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai tentar intercalar aí as reuniões entre moderação minha e do Luiz. Então, o Luiz vai ficar mais com a parte do livro. Eu vou tentar vir mais aqui para aliviar um pouquinho ele aí também. Mas quem quiser moderar, se alguém quiser falar, nossa, esse assunto aqui eu curto pra caramba, pode ficar à vontade. A gente não tem o moderador certo. É mais porque sei que a galera aí tá ainda numa fase de adaptação com os horários de Journal Club e tudo, mas quem quiser moderar algum dia, algum artigo, só falar para mim e para Ana e tá tudo certo. Bom, então a gente vai falar dessa critical review, ou revisão sistemática aí que eles chamaram, né, sobre lesões além do ombro, né? Ele foi publicado em 2022 no Clinical Journal Sports Medicine, que é uma revista que tem um fator de impacto de 2,7, né? Uma coisa, aqui hoje tá meio caótico minha casa, então assim, vão ter uns latidos, uns gritos aí com os cachorros, mas tá tudo certo. Aqui a gente fala que é bem informal mesmo. Bom, então primeiro, eu queria saber de vocês aí, quem leu e quais foram os pontos aí de curiosidade que chamaram a atenção da introdução, né? Eu achei uma introdução bacana, veio mais com os aspectos aí de até históricos e tal. Queria saber o que vocês chamaram a atenção aí para cada um, podem ir falando. Já vou falar uma coisa até antes da introdução, que agora que eu estou me iniciando aqui na área da pesquisa, tenho prestado um pouco atenção em algumas coisas que eu normalmente não notaria, né? Uma coisa foi a questão né, o quão é burocrático publicar, né, uma revisão, e a data né, da busca ali, que depois a gente vai falar disso, né, mas que vai até 2019 e só foi publicado em 2022. Tudo bem, é um assunto que provavelmente não tem publicação, né, toda hora e tal, mas eu fico pensando, foram 2 anos aí de gap, né? Então, o quanto isso é hoje em dia, né, que a produção está bem acelerada, assim, o quanto pode ser problemático. Então, a gente viu em algumas revisões que a gente tem lido dessa busca extra, né, nesse meio tempo, assim, para incluir algum estudo. Então, fiquei pensando nisso, me chamou bastante atenção. E depois eu vou falar outras coisas. A introdução também achei bem legal, né, a construção. É isso. Cara, e não só a revisão sistemática, né, tem sido bem burocrática para publicar, mas tem essa questão, né, de fazer uma busca no período ali que ficou, né, porque a gente fala que passou um ano da busca, tem que refazer, né, seria o ideal de fazer, mas acho que falta de revisores está sendo um problema, né,
para esse processo de peer review aí está sendo bastante discutido pelos pesquisadores para tentar pensar em algum método, né? Porque a peer review, no geral, ela é voluntária. Acho que até o Bruno, que está há anos aí fazendo peer review, ele fala que foi uma vez convidado e foi pago, assim, a peer review. Então, achar pessoas, às vezes, que entendam sobre o assunto ou que tenham tempo para fazer a revisão tem sido bem difícil, assim, né? E tem um outro ponto que é a gente toma bastante reject antes de publicar. Aqui no nosso grupo é uma coisa muito corriqueira, até porque a gente aborda alguns assuntos mais novos, assim. Tem um estudo que a gente coletou lá em 2017, 2018, a gente não conseguiu publicar até agora. Então, assim, o paper está pronto, a gente já submeteu para várias revistas e ainda não conseguimos publicar, né? Então, depois, às vezes vai ser publicado esse artigo, vai ser, mas, tipo, depois vai olhar para trás e falar, nossa, foi publicado em, sei lá, 2023, o dado foi coletado lá atrás, né? Mas a gente tá tentando desde, acho que de 2020, 2021 aí na luta. Aí tem, às vezes vai para peer review, aí demora um tempo, tem revista que demora mais que outra, aí já tem esse gap, aí às vezes vai para revisão, aí você fala, putz, talvez agora vai ser aceito e tal, e aí tem o reject, então ficou aquele tempo, às vezes 3 meses numa revista, previsão e volta, né, com um reject, aí você tem que mudar e ir para outra revista, e às vezes vai para revisão de novo, e toma pau e tal. Então é um processo aí mais cansativo, né, para publicar, mas essa questão da revisão, né, podia ter voltado, talvez para eles fazerem um update da busca, né, para tentar englobar ali até 2021, começo de 2022. Seria interessante também. Porque se eles fizeram, não tem nenhum comentário, né? E aí, até outra coisa que eu não sei se cabe falar nesse momento, eu achei. Vocês leram o resumo, né? Eu sei que hoje em dia, por exemplo, eu estou passando meio batido pelo resumo, mas esse especificamente eu fui ler, porque depois, enfim, a gente monta o nosso resumo, né? E aí eu fui ver se dava para pegar uma coisa mais sucinta. E eu fiquei com várias dúvidas. Aí eu vou perguntando aos poucos, tá? Porque o resumo não está muito batendo assim algumas coisas da metodologia. Ele fala uma coisa no resumo e outra coisa no método, enfim, depois eu tenho dúvidas. Então, eu sugiro que quando a gente terminar ali os métodos, ou talvez até o artigo, aí a gente volta e faz essas comparações, que aí a gente já vai ter passado Isso, é. pelo que escreveu, né, Pra no não corpo do falar artigo. coisas antes, né? Bom, Bom, vou deixar outras pessoas falarem, depois eu falo de novo. aqui, tem alguma consideração aí, acho que o Luiz tinha aberto o microfone. Para mim, o que mais chamou atenção na introdução foram os dados de carga, de volume, que na natação é algo que pega muito, né? Então, eles trazem alguns dados ali. Já tinha sido trazido no primeiro artigo de natação que a gente discutiu. A gente vê que tem uma grande variabilidade ali, né, do volume semanal, mas pode chegar a 110 quilômetros por semana de natação. É um negócio, é muito volume, né? E aí tem um outro dado ali, que é lógico que depende do nível do atleta e também do período da periodização que ele está, mas ele pode chegar a nadar 18 quilômetros por dia. Assim, para um cara que corre, dependendo do nível que você está, 18 quilômetros é muito. Imagina nadar 18 quilômetros, né? Os caras dobram o treino, então é algo bem interessante da natação, assim, me chama atenção. Sim. E essa introdução super respondeu várias questões que a gente ficou batendo na reunião passada, né? Que a gente falou, que apareceu, o Gustavo até trouxe da questão do joelho, né? Que quando ele atendeu o nadador, e a gente, nossa, Do dedo, dos dedos, dos né? Dos dedos, dedos. lembra? A gente, E pô, como que os aí caras machucam o dedo? já traz logo na introdução dados, né, sobre esse tipo de lesão. Achei interessante que linkou muito É, esse encontro. uma das coisas assim, né, que me chamou além de tudo que vocês comentaram e que na verdade não é só uma coisa positiva, mas uma coisa negativa, é que a maior parte do que a gente tem de estudos observacionais dentro do esporte acontece principalmente por conta da NCAA, né? Então, Estados Unidos conseguiu implementar um jeito de coletar dentro da Liga Nacional deles ali, atlética, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade de própria implementação no Brasil ou até mesmo em outros países, né? Então, eu acho que mais uma vez os Estados Unidos vem mostrando referência justamente de trazer dados
de incidência de lesão, que deveria ser uma coisa fácil de coletar e que em todo lugar do mundo deveria se coletar. Mas eu acho que mais para frente, quando a gente for falar um pouco dos resultados também, acho que mostra um pouco do cenário que a gente vê em muitas das introduções que a gente vê de artigos que falam sobre lesões esportivas, os Estados Unidos mostrando uma certa incidência, mas quando a gente vai olhar para outros países, a gente às vezes não consegue ter comparação, e acho que a gente tenta comparar resultados e ver volume para ter um pouco mais de respaldo. Acho que é uma das dificuldades que a gente tem. Parabéns, Estados Unidos, mais uma vez, mas fica também já uma crítica para os outros lugares nessa dificuldade. Cara, só falando um pouquinho disso aí, do que o Luiz falou de volume também. Primeiro, falando de volume. É bastante, ainda mais quando a gente pensa que as provas de natação são 100, 50, 100, 200 e 400. Não tem mais do que isso. Pô, o cara nada 110K na semana para fazer uma prova de, sei lá, 400 metros, vamos estourar. Meu, é muita coisa. E, tipo, eu não sei como que eles... Lógico que eles nadam bastante, até por causa do padrão do nado e etc, né? Precisa evoluir em questão de gesto esportivo. Acho que, principalmente, a questão é essa, né? De tanta repetição. Mas os caras, eu acho que eles têm que começar a mudar isso aí, pô. É muita coisa, se a gente pensar o específico do que eles fazem, né? Lógico que provavelmente eles já devem ter tentado. Eu já cheguei a tratar uns caras na natação, uns caras que foram da seleção e tal. Eles falaram que já mudou bastante em relação, por exemplo, de 10 anos atrás para agora em relação a volume, diz que era absurdo mesmo, dobrava muito, agora já está um pouquinho menor essa questão de volume, mas ainda é bastante. E em relação às coletas de dados, cara, de controle, putz, eu trabalho, eu trabalho com futebol. Um time. Cara, é muito difícil você fazer isso com um time. Agora, imagina que os caras fazem nos Estados Unidos, essa coleta que eles fazem do NCAA, tipo, enorme. Então, eu entendo a tua crítica, mas a hora que a gente vai pro campo, cara, meu Deus, é loucura demais. Você precisa implorar para os caras responderem questionário semanal, entendeu? E aí chega no último dia, você tem que mandar em hora no grupo dos atletas para os caras responder e dar um puta de um trabalho. E aí você é um só, às vezes, para fazer tudo isso, né? Aí você cuida dos caras que estão machucados, tem que ficar mandando mensagem, e aí vem o gestor lá e quer fazer reunião com você. Bom, é um desafio. É. Quando eu comecei assim na área, eu falei, não, pô, a área de esporte deve ter bastante evidência, né? Porque assim, equipe, né? Aí, tipo, você vai pra elite, tem um pouco mais de dinheiro, né? Investimento e tal. E aí comecei a estudar isso, eu fiquei, gente, é tipo um mundo cão mesmo. Aí eu fiz aqui, ó, então, gente, tipo, só um resuminho aqui, né? Então, fala aqui dos diferentes tipos, né, de nados. Aí tem aqui essa questão do volume que o Luiz falou, eu fiquei bastante chocada também com, né, o volume ele mesmo é muito intenso, tem isso que o Gustavo falou, né, que, assim, a prova em si é super curta, são 200 metros ali, e tem, de fato, esse treinamento super intenso. Também tem a questão aqui, né, que o Anderson falou, né, da coleta de dados e tal, de novo mais um exemplo aí, né, os Estados Unidos. E aqui eles falam um pouquinho sobre... Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que sim, né? Eles falam, né, das lesões do ombro, e aí que são as mais prevalentes, mas também falam de outros locais, né, por exemplo, coluna, né, eles falam costas de forma geral, e falam do nado peito, né, que tem uma prevalência alta aí dessas lesões, e que também tem a prevalência de lesões no joelho, né, no nado peito também, até pelo movimento. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né, na reunião passada de natação, acho que o Gustavo Yuki que trouxe, alguém trouxe, né, pelo movimento de rotação e tudo mais, que aí tinha bastante lesão no quadril e também no joelho, nessa modalidade. E aí a gente vai para o objetivo, então, acho que a gente comentou ali o que ele fala, a introdução é bem sucinta, né, bem objetiva, e aí o objetivo dele, então, é ver e avaliar criticamente as evidências, né, de fatores de risco
que podem predispor aí a lesões musculoesqueléticas além do ombro. Bom, então, agora eu queria saber do método, né? A gente sempre fala quais seriam os pontos essenciais para a gente começar a ver se ele foi delineado da melhor maneira possível, para a gente ver se pode confiar mais ou menos nesse artigo, nessa evidência aí. Então, quem quiser falar, fique à vontade aí. Eu não sei o que é, mas eu posso falar. Eu caí e acabei de entrar. Então, eu fiz um apanhadinho ali, fiz um resuminho baseado no que vocês falaram, trouxeram, que estava escrito ali na introdução, aí eu falei um pouquinho o objetivo, né? E agora falei o que chama atenção, o que eles fizeram ou não fizeram aí dessa parte de métodos, pensando naqueles checks que a gente geralmente faz, né, para ver se foi delineado talvez da melhor maneira ou não, se atendeu alguns requisitos básicos aí que a gente geralmente são essenciais para uma revisão sistemática. Boa. Bom, vamos lá. Pontos positivos. Que eles se basearam no Prisma, né? Então, acho que é algo padrão hoje para toda revisão sistemática. Você se basear no Prisma para reportar os resultados. E em relação às buscas, eles fizeram uma limitação aí dos anos, mas acho que não tem um grande problema, porque eles pegaram uma amplitude ali de anos grande, né? De 1980 a 2019, que era o final da busca deles. As bases de dados, eu senti falta de algumas bases que geralmente em quase toda a revisão tem, né? Por exemplo, o Embase tem em quase toda a revisão, não está aqui dentro. É, coisas na área do esporte, né? O pessoal fala muito do Sport Discos, que também não está aqui dentro, mas aí eu acho que é uma opção deles, a depender ali do número de artigos que eles encontraram, né? Muitas vezes a gente roda uma busca prévia antes de fazer a busca da própria revisão. Agora, o que mais me chamou a atenção, e que não, eles podem até ter feito, mas não ficou explícito, foi o método da triagem. Porque em nenhum momento, né, pelo menos eu não peguei ele, eles citaram que foi feita a triagem por dois avaliadores, né? Eles falam que teve dois processos de triagem, de revisão ali, que teve 3 etapas. Então, primeiro no título, depois no resumo e depois na leitura na íntegra. Só que eles não falaram quem fez, quantas pessoas fizeram, se teve discrepância, como é que ela foi resolvida, né? Que é algo que quase toda revisão a gente encontra. Então, esses foram alguns pontos que eu anotei aqui. Boa. Mais alguém aí? Acho que complementando aí o que o Luiz falou, né? Ele falou do Prisma, e acho legal sempre falar que é um guideline para reporte do artigo. Não é uma coisa para você delinear toda a sua metodologia baseada naquilo. Você pode sim, já quando você está criando o seu protocolo, ir fazendo check ali das questões e tal, mas ele é de report, né? Ele não é um guideline para o que deve ou não ter em si, ou como delinear mesmo uma revisão sistemática, né? Uma coisa que me pegou também é que não menciona nem registro e nem protocolo publicado, pelo menos eu não vi, que são coisas que a gente, né, fala que são essenciais para a gente saber como que ele planejou, onde tem toda a busca, tudo que ele fez, né, como ele planejou fazer. A gente tem o Próspero, que é onde pode, né, fazer esse registro, mas tem o OSF também, que é uma plataforma aberta, né, de compartilhamento de pesquisa, que é uma opção, né, então se alguém não conhecia, tem essa plataforma aí, né, e publicar talvez o protocolo, que acho que hoje tem sido mais difícil, né, a publicação de protocolos, né, tem revistas específicas hoje de protocolo tanto para revisão quanto para ensaios clínicos, né. Mas aí também, pensando no nosso contexto aqui, Brasil, tem a questão da grana, né, muitos são open access, aí você tem que pagar, e aí não é muito compatível com aqui o nosso cenário, né. Bom, mais algum ponto, galera? Aí desse pedacinho inicial? Tem Então, um ponto foi, foi daquela. isso que. Oh, desculpa, Ana. Opa, foi Vai lá, a. vai lá, vai lá, vai lá. Não, foi esse que estava diferente também nos métodos, as bases de busca estava descrito de um jeito, e no resumo tinha Google, Scholar, tinha Ele acho algum que outro. menciona, Hã?
acho que ele menciona isso na discussão. E aí depois eu até voltei e falei, ué, mas ele não fala isso no método, né? Foi o que Então, eu tem falei, será que várias ele fez? coisinhas Será que ele que não fez? parece que daí também soa assim, um sino de, bom, talvez tenha rolado de mudar um pouco no meio do caminho a estratégia, uma vez que não está, ele não cita que estava publicado e tal. Mas, enfim, coisinhas só, né, sendo mais chatas, assim, até para a gente aprender também, né? Tipo, não sei se é uma questão Tem, que, nossa, vai influenciar muito, mas acho importante, né, mencionar. tem uma coisa no método que ele pontua ali, que ele fala que num primeiro round ali de identificação, eles foram pesquisar parte de resumo, de coisa de congresso, né? Revisões, livros. Talvez tenha sido isso que ele tenha feito quando ele fala do Google Scholar lá, né? Não sei. E aí ficou algo meio assim no ar, pelo menos para mim, porque depois ele fala que não incluiu literatura cinzenta, né? Mas essa primeira parte ele fala, eu dei uma olhada lá, ver se tinha alguma coisa. Talvez ele tenha olhado se tinha algum artigo na referência, algo do tipo, mas depois ele coloca que não usou literatura cinzenta. E só para finalizar, na tabela 1, acho que é aquele que eles colocam os critérios de inclusão e exclusão. O segundo critério de exclusão, que ele coloca ali estudos com lesões não traumáticas, né? E aí, tipo, no final, você vai ver lá que quando nos resultados tem lesão traumática, eles falam, não, lesão traumática não era nosso interesse, então eu não vou descrever. Então, talvez nesse 2 aqui era para ser lesões musculoesqueléticas Traumático. traumáticas, né? Que eles estariam excluindo. Tem esses dois pontos, né, que eu queria comentar, que a questão da tabela 2 que justamente eu não entendi muito bem, mas quando a gente vai fazer revisão sistemática, uma coisa que é legal, apesar da gente estar muito preocupado com o resultado que a gente vai colocar, essa tabela que mostra a figura, né, que mostra toda a triagem e que a Pamela colocou no outro slide, é uma coisa muito legal, porque eu acho que para as pessoas que querem informação, e cada vez mais quando a gente dá aula, que a gente pensa em revisão sistemática para facilitar para o clínico e para o leitor na busca de conhecimento, eu acho que uma coisa que seria legal era deles colocarem o que foi excluído em cada etapa. Então, por exemplo, se o que foi excluído de livros e tudo mais, que era o primeiro critério de exclusão dele. Porque se eu não achei a informação que eu queria achar, por exemplo, nessa revisão sistemática, talvez no que ele tem excluído, eu vou saber, poxa, realmente, então em livros tem alguma informação que talvez possa ser útil para mim, que sou clínico e tudo mais. Então eu acho que para cada etapa e para cada critério de exclusão, seria legal dele colocar aqui e pontuar quantos artigos ou quanto de material foi excluído para cada critério que ele colocou lá. Então acho que é uma coisa que pode facilitar. Então, o fisioterapeuta ou o profissional que queria ler um pouco sobre lesões traumáticas fora do ombro, então talvez teria X artigos que ele poderia publicar. Lógico que não vai ter referenciado, mas isso já pelo menos traz uma mensagem que em algum lugar existe essa informação. Então acho que é uma coisa que quando a gente for pensar em fazer revisão sistemática também, talvez valha pensar para incrementar esse tipo de informação também. Boa. Geralmente, acho que é uma prática, né? Colocar ali, talvez, pelo menos, os motivos que foram excluídos, né? E também senti falta, porque às vezes é onde você vai buscar, ou você vai falar, pô, tem artigos desse tópico, então vou fazer uma revisão sobre esse tópico que não encaixou nessa revisão, né? Também, a partir dali, às vezes surgem algumas perguntas de pesquisas novas, né? Então, a gente falou ali sobre o Prisma, né? Não menciona registro nem o Próspero, falando das bases de dados também, né? Ele buscou em 3 ali, depois ele menciona algumas outras, né? Aqui eu tinha até colocado, ó, alguma outra base de dados podia ser utilizada, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tem muita gente que não conhece algumas bases e às vezes vai fazer algum trabalho nessa área, então é sempre bom mencionar que o período de busca
que os critérios, né, de inclusão e exclusão dele, fluxograma, que a gente comentou bastante. E Olha, aí ele olha o fluxograma. Desculpa, Pamela. Olha, tipo, tá ali PubMed, Cochrane e Google Scholar. Tipo, duas bases que ele não colocou, né? não Ficou meio menciona. estranho isso daí. Achei meio. Já vai. Que a gente vai se perdendo, né? A gente fala incluiu ou não incluiu, buscou ou não buscou, da onde tá vindo, né, esses artigos. Deixa a gente meio confuso. Bom, e aí ele fala lá a parte do nível de evidência. Alguém tem alguma questão a comentar sobre isso? Eles utilizaram um sistema que eu não conhecia, mas parece ser um sistema bem mais simples. Por exemplo, se você comparar com o grade, né? Você só pega ali, mais ou menos, parece que você considera o número de estudos, o desenho do estudo, se tem, depois para falar do nível de certeza, né? Se todos os estudos estão indo na mesma direção, ou se um estudo tem um resultado discrepante do outro. Para mim, parece bem mais simples do que o grade. O grade é cheio de Para detalhes, mim né? também. Mas eu acho que fica muito naquela coisa da pirâmide de evidência, né? Porque aí ele colocou tudo no balaio e até coisas que não respondem aí a pergunta de pesquisa dele, né? E aí ele coloca, nível 3 lá de evidência, tudo estudo transversal, e aí você fica, né? Para essa pergunta aí, né, não é o melhor delineamento, né? Então eu fiquei, pô, poderia ter usado outra ferramenta. Sei que dá mais trabalho e tal, mas talvez a precisão, né? E talvez ter colocado lá os tipos de estudo, né? Incluído ou excluídos lá nos critérios dele, talvez isso aí já resolveria ali um problema, né, para ele. E aí ele fala do nível de certeza, né, de evidência também, alto, moderado e baixo, que é geralmente o que a gente reporta mesmo, né? Tem baixo, muito baixo também ali no grade, né? Que a gente usa. Então, acho que é isso aí de método. Ele não escreve nada sobre a estatística que ele usou, né? Basicamente, ele só descreveu mesmo. Talvez ele poderia ter colocado isso, né? Ali um tópico, eu fiquei, de método vai direto para resultado. O que ele fez aqui, que ele pensou em fazer? Fica aí esse gapzinho. Aí mais uma coisinha que lá, de novo, no resumo, ele coloca que é uma revisão com meta-análise. E aí vem, aí eu não achei nada da estatística e vem minha dúvida de iniciante como é uma meta-análise em estudos, né, desse tipo, assim, porque para mim, né, eu sempre penso lá ali no forest plot, a favor da intervenção ou não e tal, eu não consigo, acho que eu nunca vi, sabe? Se existe, né? Se é possível fazer, como que é, como se apresenta, ahn, e, e se por um acaso ele fez ou não fez, né? Não está reportado, né? Quer falar, Pamela? O Luiz, você já está com o microfone aberto, vai aí, depois eu complemento se precisar. Então, assim, aqui, assim, primeira coisa, né? Uma coisa interessante. A gente está com menos de um minuto, eu vou começar a falar, vai cair. Tá? Depois a gente abre o novo, eu Não, continuo. vamos Mas acho que encerrar. Então, não, um minuto dá para falar bastante coisa, vai. não dá para falar. Eu vou falando, se cortar, e depois eu continuo onde eu parei. Eu acho que uma coisa interessante que a Pamela até comentou antes é que para a gente que está na pós-graduação, uma das coisas que a gente mais escuta, às vezes numa aula de epidemiologia, é que, por exemplo, correlação à pós-graduação, uma coisa que a gente ouve muito é aquela questão de correlação não implica em causalidade. Em toda aula de epidemiologia, alguém fala que para você falar de uma associação com um nível causal, você precisaria de um estudo prospectivo, né? Acompanhar um grupo de indivíduos ao longo do tempo. E aí a grande maioria dos estudos aqui dentro, acho que quase todos, são transversais, né? E aí tem alguns retrospectivos. E aí como ele começa a falar de risco, isso aumenta o risco, aquilo aumenta o risco. Às vezes, se você pega tipo, o clínico vai ler, e se ele não tem esse conhecimento de epidemiologia, ele fala que tudo é risco. E, na verdade, não é, né? O que a gente está medindo aqui é associação. Nos estudos de risco, geralmente tem que ter uma medida de risco. E aí, com essa medida, você consegue fazer uma meta-análise, né? Pode ser o risco relativo, a razão de chance, aquele hazard ratio e por aí vai.
né? Sempre vai ser uma medida de razão, onde você vai comparar ali o risco ou uma medida análoga entre dois grupos, né? Pode ser razão de prevalência, por exemplo. Então aí dá para você fazer a meta-análise, desde que o artigo apresente essa medida e que tenha mais de um, dois, três, aí você consegue plotar e ver, tá? Agora aqui, como a maioria dos estudos são transversais, o que muitos deles fez foi o seguinte: eu vou medir a variável, aí eu vou dividir os indivíduos no grupo com lesão e sem lesão e ver se tem diferença entre os grupos usando um teste de hipótese. Aí vai ter um valor de P, uma diferença ali de média entre os grupos, ou uma diferença de frequência, né? Que apareceu determinada característica num grupo e no outro, e você fala que aquilo é risco. Mas na verdade você está medindo só uma associação, né? Mas dá para fazer a meta-análise dessa forma. Respondido. Então, bora para os resultados, então. Eles incluíram ali 19 artigos, né? E 28 potenciais fatores de risco. Eles avaliaram os locais, né? Então, cervical, as costas, pelve, quadril e joelho, né? E aí também outros locais como cabeça, mãos, punho, dedos, coxa, pernas e tornozelo e pé. Só que aí eles já consideraram uma baixa certeza de evidência porque não tinha artigos suficientes nem para ele fazer ali se era moderada, né? Ou baixa mesmo pela qualidade dos estudos. Então, dei aí o panorama mais geral. Se alguém quiser agora falar aí sobre quais foram os locais, se alguém quiser fazer alguma sumarização que chama a atenção sobre algum local com mais ou menos, algum fator de risco que apareceu que vocês não esperavam, se foi meio que dentro ali, né? Lesões esportivas, eles têm meio que uma carinha bem semelhantes, né, em diferentes esportes, mas geralmente é bem parecido. Então, me falem o que vocês acharam. Vai lá, Anderson, estou vendo o microfone aberto. Não, pior que eu deixei o microfone aberto desde o início. Eu nem entrei na reunião, eu nem fechei. Mas eu acho que assim, eu não estava na última reunião que o Gustavo comentou da questão de ter atendido nadadores, né? Mas eu acho que o artigo traz de resultado, ah, além do que essa questão do risco que o Luiz trouxe, eu acho que é muito que a gente pode encontrar na prática clínica, né? Eu nadei durante 12 anos da minha vida, então muitas das coisas que eu vejo aqui são coisas que eu via e principalmente de atletas, né? Logo quando eu entrei no SESI para trabalhar com vôlei, eu cheguei a trabalhar 6 meses com a natação também profissional. Então, o quadro, quando a gente sai um pouco do ombro, é muito mais disso, né? Tanto que a maior parte de associação que a gente vai ter é de queixas voltadas para o joelho, e é justamente onde a gente consegue encontrar uma associação mais moderada, né? Ou as outras coisas são muito mais controversas, ou às vezes ainda falta um pouco de informação para a gente bater o martelo mesmo, que tem algum tipo de associação um pouco mais forte. Mas as queixas de joelho, principalmente para atletas que nadam o nado peito, né? E principalmente as queixas em região de lombar, para atletas tanto que nadam peito quanto borboleta, eu acho que são muito mais frequentes e acho que casa muito com o que a gente pode encontrar na clínica. Aí o cara faz tudo, gente. É do vôlei, é da natação, nadou 12 anos, que é mais? Um Cara, é atleta. o cara que gosta muito de esporte, entendeu? Eu comecei a nadar com 2 anos de idade, aí levei natação e karatê até os 15 anos. E aí entrei para musculação e aí depois escolhi o esporte e a gente acaba tendo contato com um monte de coisa. É normal, é a pessoa que gosta de esporte é assim. Eu acho que falando de resultado, a única coisa que eu vi aqui que a gente vê em vários esportes é uma lesão prévia como fator de risco, né? Normalmente. E aqui eles falaram, acho que só para tornozelo eles encontraram alguma associação que parece só. E para os outros tipos de lesões não citaram nenhum tipo. E aí, cara, nossa, eu vi uma associação de alongamento, de flexibilidade, e vocês viram, cara?
tipo, dois estudo, os dois, acho que é case control, né? Tipo de estudo. E aí, totalmente, eu não sei nem porque os caras colocaram isso, tipo, um tipo de resultado desse aí, cara. Tipo, eu odeio alongamento, odeio, tipo, odeio mesmo. Eu, por mim, não existiria. Mas, mesmo não gostando, tipo, achei um negócio bem, não sei, nada a ver, tipo, nada a ver mesmo. Minha revolta, tá? Minha revolta. Temos aqui Eu uma abro o revolta coração pro popular. alongamento. É. Desabafei, desabafei. Tava no meu coração. O que eu acho interessante só da gente pontuar é que, sim, todos os estudos, não tem nenhum estudo prospectivo aqui dentro, né? Então, a priori, se a gente for se basear no conhecimento da epidemiologia, no que a epidemiologia fala, a gente não pode falar de causalidade aqui em nenhum momento, né? E que algum fator aumenta o risco. O que eles medem aqui são as associações. Os estudos transversais, eles são bons para a gente levantar a hipótese e, de repente, se você encontra associação, você pode testar isso de uma maneira prospectiva ao longo do tempo depois e ver se de fato aumenta ou não o risco, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto geral, assim, independentemente da região corporal, né? Um outro ponto interessante é que, se a gente colocar um paralelo com a primeira reunião que a gente fez, tirando o ombro, que é a região mais comum de ter lesão, as outras duas, onde a gente tem mais estudo aqui dentro, foram a segunda e a terceira mais comum na reunião de epidemiologia, né? Que foi a região lombar, que eles falaram bastante, e o joelho, né? E aqui a gente tem como um número maior de fatores de risco investigados de cervical e lombar, né? Tronco como um todo ali, e joelho, né? Então, se a gente pensar naquele modelo da sequência de prevenção, onde primeiro você vai fazer análise epidemiológica e depois direcionar uma investigação etiológica para as principais lesões, que podem ser aquelas que ocorrem com mais frequência, ou de repente que tem uma frequência menor, mas que são mais graves, bate um pouquinho com o que a gente encontra aqui nessas duas reuniões, né? Então, acho que é algo interessante. E aí, a grande maioria dos fatores é um, dois estudos, às vezes um encontra uma coisa diferente da outra, né? Tanto que o nível de certeza ali ficou baixo para todos os fatores, tirando dois, né? Que para as lesões de joelho, tem dois moderados ali. Deixa eu só confirmar aqui quais foram. Estilo de nado, né? Que é aquela questão do joelho do nadador de peito. E depois ele fala em algum momento acho que é aqui embaixo, que ele fala até de uma técnica, whip kick. Eu fui até ver vídeo, que é engraçado, porque tem diferentes formas de fazer, né? Essa impulsão com a perna. E aí o pessoal discute se uma é mais lesiva que a outra, de qual maneira você vai ensinar a criança. É algo bem interessante de ver. E eu fugi porque o outro fator foi, me ajudem aí, volume de treinamento, né? O que Volume é de algo treino. isso que talvez seja comum, né, para uma boa parte das lesões da natação aí que a gente tem essa natureza cíclica do movimento somado a um alto volume, né? Então faz sentido. Ô, Luiz, levantando um ponto que você falou aí, cara, em relação ao estudo e tal, da maioria ser transversal, retrospectivo, eu acho que, tipo assim, vamos lá, repetindo aquela velha frase, depois que o estudo está pronto, é fácil a gente falar, puta, eu faria isso ou faria aquilo, né? Mas se ele aborda que, assim, que a maioria das lesões são no ombro, e o intuito dele é falar sobre as lesões em outras partes do corpo que não é tão abordado, né? Talvez. Um dos critérios de inclusão, não sei se vocês lembram que eles colocou lá, era o estudo apontar pelo menos um fator de risco ou mais para aquela lesão, né? Então, se a gente viu que a maioria dos estudos, eles não são, vamos dizer assim, não tem um nível bom para a gente afirmar a causalidade em relação, né? E apontar fator de risco, talvez, se eles tirassem esse critério de inclusão, entraria outros estudos relacionados à epidemiologia mesmo, dos locais, e colocar uma, por exemplo, severidade, essas coisas, talvez voltaria um passo atrás, né? De dar um dado talvez mais importante sobre os locais, severidade, essas coisas, para depois partir para um estudo relacionado a fator de risco e encontrar alguma coisa mais palpável para a gente dar mais confiança para o estudo, entendeu? Então, talvez esse critério de inclusão que eles colocaram prejudicou
algumas outras coisas que eles poderiam ter abordado mais nesse estudo, e aí fica aquele gap, tipo, vamos simplificar esse estudo, se a gente for analisar para associação, causalidade, questão de risco, não serve para nada, né? Então, dá informações do que tem lesão em outros locais, ponto e mais nada. E tirou nossa curiosidade de como que eles machucam as mãos e os dedos, só. Agora, relacionado a outras coisas, acho que não somou muita coisa. Eu não sei se vocês concordam com essas colocações, mas vendo isso, tipo, eu cheguei a essa conclusão, sabe? Até porque Sim. estava como objetivo, né, do estudo, encontrar fatores de risco nas lesões além do ombro, né? Assim, eu não sendo da área de natação e tal, eu não sei muito sobre a literatura, né? Talvez o que eles podiam ter chamado aqui era um scope review e fazer um negócio mais abrangente, assim, para traçar um panorama do que precisa ser investigado, né? Tudo bem, eles fizeram uma revisão sistemática e tal, mas aí talvez eles excluíram muita coisa, né? Pelos critérios ali que eles colocaram e deixou ainda essa lacuna aberta, né? Porque ele deu um direcionamento dos locais que a gente, assim, eu vou fazer um estudo com natação aqui. O que que eu preciso investigar corpo inteiro e aí fazer um estudo de corte para ver isso aí como melhor qualidade, né? Então, assim, mas basicamente ele mostrou que, talvez eu não precise investigar mão, talvez, né, cabeça, assim, então a fundo, vai ter um caso ou outro, e dá alguns fatores de risco que beleza, vou investigar o corpo inteiro, eu posso usar o Ostrich, e aí ver a modalidade, né, colocar volume de treinamento, se ele usou ou não algum equipamento, né? E ele deu ali um norte do que ele pode olhar, né? Mas para um estudo futuro. Mas talvez se ele tivesse feito um scoping, talvez ele ia ter dado um panorama mais legal ali sobre localização, o que mais investigar, né? Talvez teria incluído alguns outros estudos, bem isso que o Gustavo falou mesmo. Eu vou nessa linha aí que deixou essa lacuna, né? Se alguém trabalha aqui com natação, quer trabalhar, quer um estudo, tem aí um estudo, já pode fazer um corte aí com nadadores, incluindo esses fatores aí para ver se tem associação ou não. Eu concordo com. Eu tava pensando a mesma coisa que a Pamela. De repente, abrir um pouco mais o escopo da revisão. Mas, assim, eu acho que é legal ter um estudo desse tipo, porque às vezes o que acontece é. Em vários esportes vai acontecer isso. Você tem vários estudos pequenos ali, às vezes transversais, cada um investigando um fator diferente. Aí, se o cara quer fazer um coorte, para ele não tirar de repente um fator do zero, ele pode dar uma olhada, o que já foi investigado, o que a associação vai sempre na mesma direção, e aí talvez ele possa direcionar para fatores específicos, né? Fora que ainda não tinha sido sumarizado, acho, estudos assim mostrando a associação dos fatores. Então, como um começo, né, por mais que a gente tenha criticado algumas coisas do método, eu acho que para a literatura é algo legal, assim, é um ponto de partida. Obviamente, a gente vê também que tem muita coisa para melhorar do ponto de vista metodológico, né? E, e aí, um ponto importante dessa questão do critério é que a definição de risco dos autores está diferente dessa que a gente falou aqui. Então, eles estão definindo risco qualquer associação de qualquer fator ali, independentemente de ter temporalidade envolvida ou não. Para eles é risco, né? É fator de risco. E aí acaba que entra muitas, se não todas as coisas aí que são transversais ou retrospectivas, né? Esse é um ponto interessante. Eu acho que esse artigo em si ele é muito mais para um pesquisador da área, para ele, de fato, dar um próximo passo para um estudo de corte, né, e ir levantando os fatores baseado em coisas que já existem na literatura, né? Então, compilado aí. Também iria nessa linha que o Luiz falou. Para o clínico em si, talvez ele vai fazer uma interpretação, né, achando que de fato tem um risco, mas não tem, eles só são ali duas coisas presentes no mesmo ponto do tempo, mas a gente não sabe aí a força que um tem sobre o outro, né? Então, eu acho que seria muito mais para um clínico, para um pesquisador da área. Bom, então, só para a gente também já está aí no tempo, mas eu coloquei aqui também, sumarizei ali, só para ficar, que tem gente que é muito mais visual aí, então tentei atender aqui. Então, né, ele menciona a cabeça, aí fala que tem muito mais lesões por trauma associado a uma técnica incorreta, né? E aí ele não investigou lesões de rosto, pescoço em si.
Ele fala das lesões de cervical e costas, né, que é o terceiro local mais comum aí que a gente já falou, atrás do ombro e joelho, né, que tem uma incidência ali em oito estudos que me chegou variando também, uma variação bem grande, de 18% a 47%, e 6 potenciais fatores de risco, que seria sexo, a modalidade, né, do nado, volume de treinamento, natação como esporte de fato, que ele mostrou ali a associação com dor lombar e degeneração discal, né? Aqui eu coloquei risco, né, aumentado, porque de fato a gente, né, não tá vendo isso pelos estudos de corte. Aí ele fala a idade também para iniciar o esporte e equipamento de natação, que é esse hand grip aqui. Coloquei uma fotinha, essa paradinha aqui. E aí ele fala também de lesões de mão e punho e dedos, que são bem baixas, de 2 a 3% mais ou menos, que seria trauma contra o atleta na lateral da piscina ou na corda da piscina. Só para a gente resumir aí, porque vai ter gente que vai ver só o vídeo, né? E aí ele fala também de lesões na pelve, né? Que aí fala muito, a gente já comentou sobre isso, que são geralmente em pessoas que fazem nado de peito, né? Aí coloca o sexo como um fator, período da temporada, né? Eles falam ali o meio da temporada, volume de treinamento de novo e a técnica, a modalidade do nado. Aí ele fala da coxa, só apresentou ali o sexo, né, como um potencial fator de risco aí. Que mais? Aí a gente tem o joelho, né, que ele apresentou mais fatores de risco aí, onde tem mais lesões, e aí ele fala técnica, anos de prática, né, então experiência ali, o sexo, idade, início, né, da prática, a idade com o início da prática. Aí ele fala de lesão prévia, que é uma coisa que a gente sempre vê na maioria dos esportes, né? Temporada também. Aí foi o alongamento, onde o Gustavo ficou bem bravo. O tempo off ali, né, de prática, e aquela técnica aí que o Luiz falou, que numa tradução aí, um chute em chicote. E aí ele fala também um pouquinho menos, né, que são as lesões menos prevalentes, seriam na perna, nos pés e tornozelo, né, e aí ele começa a mencionar um pouquinho ali sobre o cross-training, né. Então, acho que de resumo aí de fator é isso, né, que eles trazem para cada articulação que eles falaram. E aí da discussão que eu achei bacana foi que eles trazem ferramentas, né, ou coisas que começaram a ser olhadas e investigadas hoje, né, no esporte, que é a saúde mental. E eles falam de duas ferramentas lá que o IOC, né, o Comitê Olímpico, elaborou. Tem até o artigo aqui, eu mando depois o link. Eu achei interessante, não fui ver a fundo a ferramenta, como que foi construída, tá? Mas é uma coisa que hoje a gente pode implementar também em nossos estudos, principalmente quem trabalha com esporte de elite, né? A gente sabe que isso está bem em cima aí dos atletas. Alguém tem algum ponto para discussão ou aí dos resultados? Mais alguma questão? Então, talvez para fechar aí, uma coisa que a gente falou bastante é para olhar aí com bastante cautela, né? Porque a gente vai falar aí que é de fato um fator de risco ou não, lembrando que foram a maioria dos estudos transversais e retrospectivos, né? Incluído. Portanto, a gente tem baixa certeza dessa evidência, né? E eu queria só perguntar, o que vocês considerariam aí fatores de risco modificáveis para olhar e fatores de risco não modificáveis aí baseado no que ele levanta, para talvez aí o clínico poder olhar, saber um pouco mais para onde olhar, talvez onde ele possa mexer, levantar aí de hipóteses com os seus atletas. Eu acho que uma coisa em comum, talvez para grande maioria das lesões, seja a questão do volume de treinamento, né? O Gustavo comentou que, conversando com alguns nadadores, já teve algumas mudanças, mas acho que o controle de carga, talvez, e ter uma boa periodização dos atletas, né, de acordo com o calendário de competições, seja algo muito importante de ser considerado na natação. Outra coisa que, não sei se vocês leram o final dele, ele fala sobre o REDS lá, que o pessoal fala, né, que é o déficit energético e tal. E quando a gente fala em volume de treino, a gente está, tipo, diretamente, acho, falando
com isso, né? Achei legal eles citarem isso aí. Uma vez, eu não entendo muito disso, é bem complexo, para falar a verdade. Tem um amigo meu que mexe com nutrologia esportiva e tal, e eu assisti uma palestra dele uma vez, e ele era ex-nadador, inclusive, também, e ele comentou bastante sobre threads, principalmente relacionado à mulher, das questões hormonais e tal. E achei legal eles terem citado isso aí. E quando a gente fala em volume de treino, alto pra caramba, eu acho que isso tem total relação. Então achei legal ele ter citado isso aí no texto. Sim, ele coloca ali um tópico, né, de perspectivas futuras ali, aí ele traz esse tópico, traz a pauta da saúde mental também, acho que traz mais um que eu não... acho que ele levanta aqui no esporte, esportes aquáticos, né, tem pouquíssima evidência, né, então ele faz meio que um call action ali para os pesquisadores para começar a investigar um pouco mais aí sobre esses esportes, né. Bom, então, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí a levantar, algum resumo, que é uma frase de efeito. Para dar um corte bom, para dar um corte bom. Para dar um corte Gente, bom. vai lá, capricha. Eu tenho uma. Anderson, você nadou, você já machucou o dedo nas cordas alguma vez? Cara, nunca machuquei sério, assim, mas é normal bater, tá? Normal. É, não, Eu, legal, eu legal. aponto. Fiquei. Bom, então acho que é isso, pessoal. Acho que bastante coisa que a gente discutiu aqui corroborou com as coisas que a gente falou, né, na reunião passada de natação. Sanou algumas pequenas dúvidas ali, mas abriram outras dúvidas e outras portas aí para estudos também. Talvez buscar alguma literatura, se alguém for buscar se existe alguma outra revisão sistemática que incluiu estudos de corte, né, para talvez mandar lá no grupo, tal, se alguém interessa por essa área. Mas acho que é isso então, galera. Semana que vem a gente tem reunião, que horas? A quinta-feira. E a gente vai discutir o capítulo 1 do livro The Book of Why, né? Então agora de fato a gente vai entrar ali. Vai ser às 7 semana que vem? Isso, semana que vem às 7. Então, beleza. 7 horas a gente se vê na quinta-feira. Talvez link do Zoom, talvez link do Jitsi. A gente está aí andando conforme, se adaptando conforme as tecnologias estão funcionando ou não. Tá? Sim. Então, a gente libera sempre lá no Instagram, no Telegram também. E é isso. Vejo vocês semana que vem, galera. Obrigada aí pela reunião, foi ótima. Valeu.